Bom dia, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida, a nossa família, nos dando uma semana abençoada. Hoje estamos aqui na segunda-feira, dando sequência nos relatos de Mateus a respeito da vida de Jesus aqui na terra, e hoje estaremos lendo o capítulo 23. E pedimos assim ao Senhor uma segunda-feira cheia da presença dEle, uma semana toda abençoada e que possamos estar andando segundo por segundo do ladinho do Senhor, que só assim nós temos uma vida de bênção aqui na terra. O capítulo 23, então, do Evangelho de Mateus, vai dar sequência a esses relatos, né? Nós lemos nessa semana agora que passou, que o Senhor fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, já na semana em que ele vai ser, né, entregue aos homens, que será morto, irá passar toda aquela perseguição, aquela afronta, irá morrer na cruz por mim e por você. E antes disso, nesses dias dessa semana, aqui no capítulo 23, Mateus vai dizer como ele vai escancarar a hipocrisia dos fariseus daquela época, dos religiosos que praticavam, né, o farisaísmo de uma maneira assim, tão de aparência. Aparentavam ser grandes homens da lei, mas na verdade estavam longe de ser servos do Senhor. Então aqui, de uma maneira bem clara e específica, o Senhor vai denunciar o pecado deles de hipocrisia diante do povo. O primeiro versículo do capítulo 23 vai dizer assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então aqui ele está falando para a multidão e para os discípulos, e ele está falando de uma maneira específica ao grupo de fariseus, dizendo que os fariseus e os escribas, né, que era quem acompanhava ali os fariseus, que anotavam as leis, que ensinavam as leis, ele vai dizer que agora eles sentam numa cadeira de Moisés, quer dizer assim, eles agora, como Moisés, falam ao povo, transmitem a lei, mas de uma maneira hipócrita. Aí ele vai falar que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. O que é isso? Além da lei, eles tinham tradições que eles mesmos criaram, baseado na lei, trazendo para o povo um fardo pesado de ser carregado, impondo sobre o povo várias regras que o povo tinha que fazer, que cumprir, e que eles mesmos não cumpriam. Aí vai dizer aqui no versículo 5, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Então, qual que era a intenção dessas regras? É que eles fizesse uma demonstração como se eles realmente cumprissem todas aquelas inúmeras regras na intenção de parecer muito santo diante do povo. Que as pessoas pudessem falar, nossa, ali vai os líderes, ali vai os mestres, nossa, como eles são santos, como eles estão dando a aparência que eles estavam mais perto de Deus do que o próprio povo. Um pouquinho aqui antes, eu quero falar a respeito que Jesus vai dizer assim, ó, no versículo 3, façam e observem tudo que eles disserem a vocês. O que o Senhor está falando? Eles eram sábios em palavras, eles eram conhecedores da lei, eles eram grandes estudiosos, eles dedicavam a vida desde novos a lerem a palavra do Senhor, a ler lá o Novo Testamento, mas na prática eles eram bons conhecedores, mas não eram bons praticantes. Então aqui, já nesse início de capítulo, isso traz uma grande reflexão para mim e para você. Não basta conhecer, nós temos que praticar a palavra. Aqui vai dizer aqui, ó, no versículo 5, né? Praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. O que aqui está querendo dizer? Filactérios eram umas faixas de couro onde continham versículos bíblicos e que os judeus usam isso até hoje. E eles colocavam nos braços e em suas testas. Isso aqui é uma maneira literal de uma ordenança, de uma orientação que o Senhor deu lá em Deuteronômio capítulo 6 e Êxodo capítulo 13. Eu quero ler com vocês para que a gente possa entender melhor do que se trata o filactério. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim, ó. O Senhor está ensinando o povo a respeito da lei, a importância da obediência, e no 8 ele vai dizer assim, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os seus olhos. Está querendo dizer assim, que nós venhamos guardar
todas essas ordenanças, essas leis em nosso coração, em nossa mente e praticá-las. Mas de uma maneira literal, até os dias de hoje, os judeus usam essas faixas nos seus próprios braços e testas quando eles vão fazer as orações. Tem também a referência ali em Êxodo, capítulo 13, versículo 9, que vai dizer assim, ó: e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Portanto, com mão forte o Senhor tirou do Egito. Versículo 16. E será por sinal sobre tua mão e por fronteira entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. O que o Senhor está falando? Que a gente tenha sempre isso em nossa mente, em nossa lembrança. A palavra, a lei, a importância de que nós éramos escravos. Aqui era a referência do povo que era escravo lá no Egito e que o Senhor libertou eles pelas mãos de Moisés. Mas nós também éramos escravos na mão de Satanás e o Senhor nos libertou. Que tenhamos isso atados em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida diariamente. Não como faixas, não como os rituais, mas como lembrança e meditação diária. Que a gente possa reconhecer tudo que Jesus já fez por nós. Era nesse sentido, mas os judeus cumpriam isso através do filactérios de uma maneira literal e também nas franjas de suas capas. Eles usam capas, né, as suas vestimentas têm franjas que tem também versículos bíblicos e eles começavam a deixar elas cada vez mais compridas para terem essa aparência de que eles eram homens realmente muito espirituais. É isso que o Senhor está falando, é só de aparência, é só para parecer ser espiritual diante do povo. Versículo 6. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Que gostam que as pessoas reconheçam eles, que chamam eles de mestres, de doutores, de professores, né, igual nos dias de hoje, gostam das posições de reconhecimento, dos primeiros lugares nas igrejas, gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das honrarias, mas vocês não serão chamados de mestre, porque só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aqui o que o Senhor está falando? Quando ele fala não vão chamar ninguém de pai, não está falando da paternidade, de que nós temos um pai, uma mãe, não. Ele está falando dos reconhecimentos. Não tenha ninguém por ser o seu mestre, por ser o seu guia, por ser o seu pai na fé, no sentido assim, não substitua ninguém. Quem tem que ser Jesus na tua vida. Aqui ele está falando assim, só tem um guia, só tem um pai, só tem um mestre. Quem? Aquele que estava no meio deles, que era Jesus. Esse tem que ser o nosso único e exclusivo modelo a ser seguido. Paulo vai dizer, né? Seja, pois, meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, o nosso guia, a nossa base, a nossa recomendação, o nosso alvo é Jesus. Ninguém tem que estar nessa posição acima de tudo. Nós respeitamos, nós amamos e nós honramos os nossos mestres espirituais aqui na terra, como o pastor, como em outras religiões tem os padres, em outras religiões tem os apóstolos, os bispos, mas o nosso maior modelo de mestre, o nosso único verdadeiro guia espiritual é Jesus Cristo. E como que nós vamos acompanhá-lo e segui-lo? Através dos seus ensinamentos aqui na palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Aí ele vai dizer que vocês são todos irmãos, e quem quiser ser o maior entre vocês terá que ser o servo, que é o que ele já ensinou nos capítulos anteriores, aquele que vem para servir, porque eu sou o filho de Deus, o único filho de Deus que estava no céu, me esvaziei da minha glória e vim servir vocês, ensinar vocês aqui na terra. Aí ele vai dar a grande lição, né? Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Estas são as regras, essas são as orientações do mundo espiritual. Tão contrário do nosso mundo aqui na terra, né? Que as pessoas querem cada vez ser exaltados, cada vez reconhecidos, e a humilhação, se humilhar, não é para qualquer um, é só para quem tem realmente o Espírito Santo em nossa vida. O que seria se humilhar? É numa situação até mesmo de desentendimento, às vezes a gente, no dia a dia, nos lares ou até mesmo nos trabalhos, na nossa família, nós
às vezes acaba tendo um atrito, um desentendimento com alguém. A palavra do Senhor vai dizer que se alguém bater numa face sua, que você ofereça o outro lado. Está falando da humildade, de se humilhar, de se pôr no lugar do outro. E hoje, nesse mundo que nós vivemos, isso parece ser um absurdo. As pessoas aguentar desaforo, se humilhar de jeito nenhum. Se vir para cima de mim, se me enfrentar. Não, o Senhor nos ensina que há momentos que nós precisamos nos humilhar. Porque eu gosto muito de uma frase que vai dizer assim: eu prefiro ter paz do que razão. Por quê? Porque a nossa paz custou muito caro. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz que nós temos o privilégio de sentir nos dias de hoje, ela custou um preço muito alto. Foi um castigo que veio sobre Jesus ali na cruz. Então o preço caro ele pagou para nos dar salvação e paz. E aí a gente vai sair perdendo a nossa paz por qualquer coisa? Não, prefira ter paz do que razão. Tenha paz e comunhão com todos. Peça perdão sempre que puder. Prefira. O que me deixa muito triste, tem pessoas às vezes que a gente conversa assim: nossa, faz tantos anos que eu não converso com meu irmão ou com a minha irmã, com meu pai e minha mãe. Que triste. Perdeu a comunhão entre os mais próximos, entre a família, por causa do orgulho, por causa da falta de humildade, de humilhar. Aí vive uma vida inteira sem poder ter aquela comunhão, aquele calor da família, aquela presença de usufruir do benefício ali de se confraternizar um com o outro por causa de um orgulho. Se humilhe nesse dia de hoje, peça perdão e traga de volta esse laço familiar ou até mesmo com o seu amigo, mas tenha paz e comunhão com todos. Prefira ter paz, né, do que razão. Que o Espírito Santo nessa manhã possa ministrar ao teu coração essa grande lição. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. O que ele está querendo dizer? Torna cada dia mais difícil esses conjuntos de regras, esses costumes do que vem da humanidade, não é de Deus, torna a lei tão dificultosa, está dificultando as pessoas entrarem no céu. Vocês não entram e não deixa quem está querendo entrar de verdade, vai estreitando cada vez mais o caminho, com um conjunto de regras humanas e não ensina realmente qual é o propósito da lei. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas e para justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízos mais severos. Alguns estudiosos acreditam que nessa época eles cobravam para fazer orações de intercessão. Eles devoram, vai dizer que esse grupo de fariseus, de escribas, eles eram muito, tanto aqui embaixo, que também vai falar sobre isso, eles eram muito apaixonados pelo dinheiro, pelas ofertas e tudo que eles poderiam fazer para facilitar que essa oferta chegasse, né, até o altar, né, ao apetite deles, eles faziam. Então aqui alguns estudiosos acreditam que nessa época aqui, às vezes as viúvas, né, que ficavam desamparadas, perderam seu esposo, naquela época para uma mulher que perdia o marido era muito mais difícil do que os dias de hoje, porque ela não trabalhava, ela não tinha ninguém que era por ela, para sustentar ela, e dependia da ajuda da igreja, dos líderes daquela época. Em vez deles ajudarem, de ser esse suporte, não, eles aproveitavam da fragilidade dessa viúva para poder aproveitar, né, tirar proveitos e acabar tirando o pouco que ela tinha e tomar para si. Aqui no versículo, aí ele fala, e fazem longas orações, né, para se justificar, por isso vocês sofrerão juízo mais severo. Olha o tanto que o Senhor especifica, né, que virá um juízo severo para aqueles que não têm o amor pelo próximo, não se comove pela situação do próximo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito. Uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. O que ele está falando? Eles eram até bons em evangelizar. Eles não ficavam lá dentro da igreja com os braços cruzados, não, eles saíam pelas ruas, pelos lugares falando da lei, mas quando eles conseguiam pegar uma pessoa ali e disciplinar essa pessoa e discipular, tornava ela pior do que eles mesmos, porque uma pessoa que ensina errado, uma pessoa que se torna referência para outra pessoa, mas de uma maneira negativa, isso torna a pessoa pior do que ela mesma. Aqui eu quero deixar com muito respeito um conselho. Cuidado com a rede social.
Tem pessoas lá na nossa rede de Instagram que a gente segue e a gente começa a acompanhar a vida daquela pessoa e até mesmo desejar ser como aquela pessoa, que ela não deveria ser referência para nós. Nós deveríamos, né, não trazendo de uma maneira assim de arrogância, mas nós que servimos um Deus, que buscamos a presença do Senhor, e a gente às vezes deveria ser referências para essas pessoas que vivem uma vida de pecado, cada dia tá no lugar, cada dia tá com uma pessoa, vivendo uma vida de prostituição, e às vezes a gente está olhando a vida daquela pessoa, tá seguindo aquela pessoa e desejando ter a vida que ela tem. Lembre-se que as redes sociais é como essa hipocrisia que Jesus está denunciando. É uma vida de aparência. As pessoas colocam ali os momentos bons e felizes, mas no fundo, aqueles momentos difíceis, aquela guerra diária, muitas das pessoas não expõem isso na rede social. E a comparação da nossa vida com as pessoas ali através das suas redes sociais é muito grande. Psicólogos e psiquiatras atuais vão dizer que uma das piores ferramentas nos dias de hoje para gerar depressão, a crise de ansiedade é a comparação através da rede social. Faz o seguinte, esses dias eu escutei uma orientação de um pastor, ele vai dizer assim, faz um limpa nas suas redes sociais. Tenha lá para você acompanhar os stories só de pessoas que te edificam, de pessoas que é referência para você, para que pessoas que têm o que agregar na sua vida. Agora as outras coisas fúteis dessa vida, você não precisa seguir, você não precisa acompanhar, é só ir lá e deixar de ficar vendo diariamente lá a vida daquela pessoa. Talvez Satanás usa através disso para trazer uma ansiedade, uma depressão, uma frustração para a tua vida. Então aqui ele está falando do poder da influência. Esses religiosos influenciavam outras pessoas, discipulavam essas outras pessoas e tornavam eles piores do que eles mesmos, ensinando de uma maneira errada. 16. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Aí ele vai dizer que no versículo 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quais são esses preceitos? Justiça, misericórdia e fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. O que o senhor está falando? Primeiro ele vai denunciar o amor e a paixão que esses religiosos tinham pelo lucro, pelo dinheiro. Eles tornavam os juramentos a respeito das ofertas, do ouro, mais sagrado do que o próprio templo, do que o próprio altar. E o senhor vai falar assim, não é o altar mais importante, porque é ele que purifica, que santifica o ouro, mas o coração deles não estava preocupado com as almas, com o estado que estava a alma, ele estava preocupado, essa pessoa fez um voto em dar uma oferta, ele tinha que cumprir. E aí ele vai dizer, vocês são tão minuciosos em dar o dízimo de coisas pequenas, como um hortelã, como folhas pequenas, as raízes ali, dá um dízimo de tudo isso, mas não pratica o que é necessário, não pratica a justiça, não tem misericórdia e não pratica uma verdadeira fé. Então isso tem que haver na nossa vida, uma justiça, a misericórdia, que é o amor pelo próximo e exercer a fé em Deus. Aí ele fala, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Aqui vai trazer uma referência que nessas leis, esses costumes que os próprios fariseus impunham sobre o povo, baseado na interpretação errada deles da lei, eles eram muito cautelosos com a higiene. Eles limpavam muito o exterior. Lembra que eles vão questionar Jesus por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer? Era uma regra que eles tinham imposto de uma interpretação errada da lei. Então ele vai dizer assim, vocês com o mosquito, né? Vocês estão lá com a água preocupado em beber um mosquito para não beber aquele animal contaminado, mas engolem um camelo. O que ele quer dizer?
Vocês preocupam com coisas pequenininhas e vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo. O que é essa expressão de engolir um camelo? Vocês estão perdendo a salvação de vocês. Vocês estão perdendo a comunhão com Deus. Vocês estão perdendo a oportunidade de... Eu sou o Filho de Deus que estou aqui perto de vocês e vocês não me reconheceram, preocupado com coisas dessa terra, com coisas vãs. Nós devemos tomar esse cuidado. Às vezes a gente está tão preocupado em cumprir aquelas minuciosas regras, leis e princípios para aparentar ser realmente alguém de Deus e podemos estar esquecendo de cumprir os verdadeiros mandamentos, que é o amor ao próximo, que é honrar a Deus, que é viver uma vida santa, que é viver uma vida... Eu quero até falar sobre isso. Hoje está tão banal a parte sexual no meio dos jovens. Se esqueceram que a mesma Bíblia que fala que Jesus é amor, misericórdia, vai dizer que ele é justiça e que ele deixou a relação sexual exclusivamente pro casamento. Ele vai dizer que a relação sexual é unir duas carnes em uma só. E como a gente vê que tá banal isso, as pessoas que praticam um ato sexual, que vivem uma vida de casado, mesmo sem ter passado por uma cerimônia de casamento mesmo, ou até mesmo ir lá no civil e registrar um casamento, porque a palavra do Senhor fala que o que ligar na terra será ligado no céu. Não necessariamente você precisa casar dentro de uma igreja, mas você precisa ser casado diante das leis dos homens. Nós temos que obedecer às leis. O Senhor instituiu o casamento e as pessoas ficam brincando com essa lei como se fosse uma coisa nada a ver, banal, mas essa lei é a mesma, é a lei que o Senhor deixou na palavra dele. Ele nos ensinou o que nós devemos cumprir ou não, porque agora nós somos um povo que nós temos dono. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, ele enviou Jesus nessa terra para morrer em nosso lugar e nos livrar do poder do pecado. E eu tenho que buscar ter uma vida santa, digna diante do Senhor, para que as bênçãos dele venham sobre a nossa vida. E principalmente, para que a qualquer momento, se a morte me alcançar, nos alcançar, que nós possamos saber para onde nós estamos indo. Aqui a vida é passageira. Quem chega, poucos que conseguem chegar, é até 80, 90, e olha lá 100 anos. Mas o restante, depois dessa vida, depois que os nossos entes queridos levam o nosso caixão até ali no cemitério, depois do portão que se fecha, aí é eu e Deus, é você e Deus. E é quanto tempo? É para a eternidade. Ou é o céu ou é o inferno, diante das práticas que nós temos aqui nessa terra. Quem escolhe, Jesus vai dizer, quer vir após mim? Nós lemos isso já aqui no Evangelho de Mateus. Quer vir, não é obrigado. Mas se quiser vir após mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, nessa terra tem muitos caminhos, mas ele é o único, porque ele vai dizer, eu sou o caminho que leva até a Deus. É só através de Jesus que nós vamos chegar até o céu. Aí essa é a nossa eternidade e nós é quem escolhemos qual passagem nós vamos comprar. Se escolhemos a do céu, não é nem comprar, nós vamos pegar uma passagem que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Aí que vai dizer, versículo 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Deu para ter uma noção aqui de quantas vezes o Senhor Jesus ele vai chamá-los de hipócritas. Olha como o Senhor está denunciando diante da multidão de uma maneira escancarada a indignação que eles já estavam a respeito do que aquela religião estava se tornando para o povo, uma hipocrisia. Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aqui está falando da aparência exterior. Porque se você pega um copo, ele pode, vamos pegar aquele copo de plástico, aí você olha nele por fora, tá lindo, tá limpinho, até mesmo de alumínio, tá bem areado. Mas o que adianta se você pegar ele para tomar uma água e por dentro ele estiver sujo? Não, se torna inútil a aparência exterior se a interior estiver corrompida. Aí ele vai trazer isso aqui para a vida espiritual deles, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Em outras traduções mais comum é sepulcros caiados, que é esse significado aqui, pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Olha que sério isso. Quando a gente chega num cemitério, para fazer ali, velar, né, sepultar um ente querido da gente, ou alguém que a gente tem amizade, né, um ente querido mesmo, e você olha ali,
Principalmente um cemitério da cidade que é muito bem cuidado, que, né, tá ali os túmulos branquinhos, bem pintado, dá até aquela sensação de limpeza, de um ar, o ar fica até mais fresco, aquele lugar bonito. Alguns têm umas plantações, torna aquilo lá tão lindo, né, para amenizar até a dor de quem tá ali, mas por dentro, se você for abrir o que tá ali dentro, é ossos mortais, é podridão, é corpos em decomposição. É isso que o senhor tá falando. Por fora, quem olha, vocês são lindos, limpinhos, uma aparência de santidade, mas por dentro, nossa, por dentro. Me lembrei daquela passagem quando o Senhor manda o profeta Samuel, né, ungir um dos filhos de Jessé. Aquele momento em que ele escolheu Davi para ser, né, o sucessor do rei Saul, e ele chega, o profeta chega ali e começa a passar a Abinadab, Eliabe, que eram os filhos de Jessé, que tinham aparências eram soldados, tinha aparência de rei, e o olho dele já se encheu, ele já pegando o óleo já queria ungir, e o Senhor vai dizer para ele: não te apresse, porque eu não vejo como um homem vê, eu me atento ao que está no coração. Ali naquela sala da casa de Jessé, tinha muitas opções para que ele pudesse escolher de uma maneira aparente quem poderia ser o próximo rei de Israel. Mas o rei de verdade que Jesus tinha escolhido nem estava ali. O pai nem tinha chamado o próprio Davi para participar daquele momento de unção. Achou, o próprio pai já olhava e sentia que ele era indigno. Não tinha estatura, não tinha formosura, não tinha aparência de rei. Mas o Senhor não se atenta para a nossa aparência, ele se atenta para o nosso interior. Mesmo Davi lá cuidando das ovelhas do pai dele, Deus vai falar assim para Samuel: o rei que eu escolhi não está aqui. Aí ele vai perguntar, né, para Jessé: acabaram-se os seus filhos? Aí ele vai dizer: tem o menor que está lá apacentando a ovelha. Aí ele fala assim: então ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí quando ele chega, Jesus fala: és aqui o meu escolhido. Olha que lindo. Talvez se nós fôssemos escolher, né, pessoas para colocar nos poderes, na hierarquia até mesmo das igrejas, nós escolheríamos por aparência. Eu fico pensando, será que teríamos escolhido Pedro para ser o primeiro líder espiritual daquela época, o primeiro pastor, o primeiro padre, o primeiro líder mesmo para assumir a liderança da igreja primitiva daquela época? Pedro tinha acabado de negar Jesus e não foi só uma vez, não foi 3. Pedro, que era tão reativo, que quando o soldado chega para prender Jesus, ele vai, pega a espada e já corta a orelha, sem nem pedir permissão, que desce do barco ali, aquele momento de fé, mas de repente já começa a ter medo e pede para Deus pegar na mão dele. Pedro, que respondia: tu és o filho de Deus, de repente já fala assim: não, Senhor, o Senhor não pode padecer na cruz, nós vamos te livrar disso. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, Satanás. Se nós fôssemos olhar Pedro, talvez nós nunca teríamos escolhido Pedro, mas Jesus não escolhe como nós, segundo as aparências físicas e exterior. O Senhor escolhe pelo interior, tanto que ele escolheu eu e você para chamar de filho, para chamar, né, de meu servo amado. E então ele não olha a aparência. Aparentemente aqueles líderes, aqueles religiosos daquela época, para a população era, nossa, exalava santidade. E o Senhor que vai te falar: vocês por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Que lamentável que possamos. É muito fácil a gente pegar esse capítulo 23 daqui do Evangelho de Mateus e ficar falando assim: nossa, olha como eles eram, nossa, olha, não tem cabimento. Mas olha o que o Senhor vai falar aqui a partir do versículo 29, que a gente possa se colocar no lugar. Porque aqui, imagina se fosse nós, imagina se fosse nos tempos de hoje, o que o Senhor falaria da nossa vida? Nós corremos o risco de achar que nós estamos bem na fita, que estamos... Nossa, eu sou uma pessoa muito, muito temente a Deus. Mas que a gente possa pedir para o Senhor: Senhor, nos torna sensível à sua voz. Nos mostra realmente o nosso estado diante de Ti. O que dá para melhorar? Me ensina a ter um coração mais abençoador, mais misericordioso. Me ensina realmente a amar o próximo. Me ensina a perdoar. Me ensina a reconhecer que eu sou totalmente dependente de Ti, que eu não sou nada. O Provérbios vai dizer: não se estribe em seu próprio entendimento, quer dizer, não se apoie no seu conhecimento, nos seus estudos, não, se apoie em Deus. A verdadeira sabedoria vem do Senhor.
gosto de dizer, antes da gente finalizar aqui, que sem Jesus nós somos nem como aquela passagem, só um jumentinho que entra na cidade, aquele jumentinho que ele andou sobre ramos, sobre roupas e ouvia hosanas às alturas, mas era por causa do que estava sobre ele, que era Jesus. Quando Jesus se retira dele, se ele tentasse fazer a mesma entrada ali, ninguém reconheceria, era só um animal ali de carga, um filhote, que assim somos eu e você. A única coisa de glória que tem na nossa vida é a presença de Deus. Se essa presença se retirar de nós, o que sobra é só podridão e hipocrisia. A bondade que é dentro do ser humano é através do Espírito Santo. Sem Jesus, nós não somos nada de bom. Nós somos uma carne caída, a nossa natureza é ruim, nós somos egoístas, orgulhosos, invejosos. A presença do Senhor é nosso Senhor Jesus que entra em nós e gera em nós o amor, a compaixão, a bondade, a fé, a temperança. É os frutos do Espírito Santo. Não é os frutos da Maria, do João, da Jéssica. Nós não geramos frutos por nós mesmos. Os frutos bons, a árvore gera fruto bom de uma maneira espiritual, é aquela que tem o Espírito da vida sobre ela. É Ele que gera isso dentro de nós. Então, olha aqui. O que ele vai dizer a partir do versículo 29? A gente já está finalizando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, olha, eles batiam no peito e falavam, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices quando eles mataram os profetas. Aí Jesus vai dizer, assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Parem de dizer aquilo que vocês não sabem nem que vocês estão falando. Fala, se nós tivéssemos vivido naquela época, mataram tantos profetas lá atrás, nós não teríamos matado. Ele está falando assim, tanto não ia matar que agora termina o que eles começou. Levem-me até a cruz e acaba de me matar, que é isso que eles iam fazer. Serpentes, raças de víbora, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e outros... Eu acho que eu pulei. Pois eis que lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e outros crucificarão. A outros ainda... vocês açoitarão nas sinagogas e vocês, era essa parte que eu achei que tinha pulado, ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão nas cidades em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eu estava embaixo, achei que estivesse em cima. Desculpa a confusão que ficou aqui no final. O que Jesus está falando aqui? Vocês dizem que não fariam como os seus pais, os antepassados, mas eu vou deixar para vocês aí sábios, profetas, escribas. Aí sabe o que vocês vão fazer? O Senhor já estava dando uma prévia do que eles iriam fazer. Uns vocês matarão, outros vocês crucificarão e outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, perseguirão de cidade em cidade. Ele está trazendo ali um relato do que iria acontecer com os discípulos, com os primeiros líderes das igrejas que seriam fundadas depois que Jesus subisse ao céu. Não foi isso que aconteceu, aquela perseguição? Quantos discípulos foram mortos? Quantas pessoas, líderes, foram perseguidos, presos, açoitados? Quanto martírio aconteceu por amor ao nome de Jesus? Eles mesmos, criticando os antepassados que mataram os profetas, e eles fariam igualzinho, até pior, porque eles estavam diante do próprio Filho de Deus e eles seriam aqueles que iam gritar, né? Crucificam. Mas nós temos, né? Vai ser dado para eles a escolha, mas nós temos outro aqui, né? Que é um que causa alvoroço no meio do povo, Barrabás, que já cometeu um assassinato. Aí eles falam, não, crucifica Jesus. Nós queremos que ele seja crucificado. Então eles que se diziam, né? Ser mais justo do que os que tinham matado os profetas lá atrás, agora vai matar o próprio Jesus. Aí aqui ele vai fazer uma referência, versículo 35, eu quero repetir.
para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, que foi o primeiro homicídio que aconteceu, o primeiro assassinato, até o sangue de Zacarias, né, que foi o último profeta que foi assassinado. A quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então ele está falando assim, até sobre vocês recaiam esse sangue devido ao tamanho da hipocrisia e do que vocês estão declarando, que na verdade não é o que vocês sentem por dentro. No finalzinho aqui, eu quero encerrar com você dizendo: Jerusalém, Jerusalém, versículo 37. Você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes, olha o lamento que o Senhor levanta agora sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui o Senhor levanta um clamor, né, um lamento por Jerusalém. E eu quero deixar aqui para finalizar uma referência de uma outra Bíblia, de uma outra tradução, essa Bíblia aqui é a aplicação pessoal. E ela traz uma referência aqui embaixo, achei tão bonito sobre esse lamento que Jesus faz sobre Jerusalém, e eu queria ler com você para finalizar. Jerusalém era a cidade do povo escolhido de Deus, o lar de Davi, o maior rei de Israel. Era a sede onde ficava o templo e a morada terrena de Deus. Essa cidade deveria ser o centro da adoração ao verdadeiro Deus e o símbolo de justiça para todos os povos. Mas Jerusalém estava cega em relação a Deus e insensível às necessidades humanas. Aqui vemos a profundidade dos sentimentos de Jesus por todos os perdidos e por sua amada cidade, que em breve seria destruída. Jesus está falando, né? Eu, assim como uma galinha tenta trazer para debaixo das asas como uma proteção os seus filhotinhos, eu tentei fazer isso com vocês desde o princípio. E agora, né, o Senhor, na sua última tentativa ali, mandou o próprio filho. Ele está falando assim, eu vim para proteger, colocar vocês debaixo das asas. Tem uma referência de uma vez que teve um incêndio num local ali, e eles acharam uma ave que tinha sido morta devido a esse incêndio, mas quando eles tiraram ela, debaixo dela estavam os filhotinhos todos vivos, porque sobre ele recaiu o fogo, né, e ela protegeu os seus filhotes. Jesus aqui é isso que ele está falando. Daqui a pouco, né, com as minhas palavras, eu vou subir numa cruz para pagar o preço de uma maldição, de um pecado de toda a humanidade, e eu queria colocar vocês debaixo das asas, para que essa ira de Deus ao pecado sobrecaísse só sobre mim e vocês ficassem protegidos. Mas vocês não querem me ouvir. É isso que Jesus está falando. E que nessa manhã de segunda-feira, que nós possamos buscar estar debaixo das asas do Altíssimo, né? Como diz os Salmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O meu pedido é que nós possamos estar sempre debaixo da proteção de Deus, para que o fogo dessa vida, a perseguição, essa vida, não percebo que eu falo assim, do inimigo contra nossas almas, que tudo isso o Senhor possa estar nos guardando em sua santidade, em seu perdão, em seu amor, para que logo, logo nós possamos, né, estar com Ele ali no céu. Vamos orar nessa manhã agradecendo por esta palavra. Senhor, meu Pai, obrigada por esses minutos aqui em Tua presença, por essa leitura tão edificante. Encha as nossas vidas, os nossos lares com a Tua palavra, com Tua presença. Nos mostre o caminho, nos reposicione no centro da Tua vontade. Que possamos ouvir de Ti, Senhor, que o Senhor tem se agradado da nossa vida e não essa indignação que os religiosos daquela época ouviram de ouvir tantas vezes o Senhor dizendo que eles eram hipócritas, hipocrisia de pregar e não viver o que pregam. Senhor, nos livra disso. Nos dê a sensibilidade de entender a Tua vontade para a nossa vida, de não viver o nosso achismo, eu acho que não, com a Tua presença não tem eu acho, não, é a Tua vontade, é o Teu querer, a Tua vontade é especificada em Tua palavra, que ela é inerrante, ela é firme, ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã, que é essa palavra que não como em filactérios que a gente venha colocar simbolicamente em nossos braços, não, mas que a gente venha colocar em nosso corpo, em nosso coração, em nossa mente, em nossa conduta, em nosso testemunho, praticar dos Teus ensinamentos.
guarda as nossas vidas. Nós te louvamos por esta manhã abençoada, te pedimos uma tarde cheia da tua presença e uma semana no centro da tua vontade, permitindo, Senhor, que possamos estar aqui amanhã meditando no capítulo 24. É o que nós queremos te pedir e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. E aqui eu me despeço de você, te desejando uma segunda-feira abençoada. Até amanhã, permitindo o Senhor.